Toda cultura humana se envolve na arte de contar histórias para explicar sua origem, seus valores e seu destino. Antigos mitos, fábulas e folclore foram concebidos para servir a esse propósito, assim como vários dramas religiosos, lendas sobre santos e outras sagas. Uma vez que a arte imita a realidade, isso implica que as pessoas em todos os lugares compreendem intuitivamente que seus papéis individuais encontram significado no contexto de uma história maior da qual fazem parte. Em outras palavras, as pessoas invariavelmente contam histórias porque a própria vida é uma grande história, ou seja, a história de Deus, ou seja, sua história. E eles sentem uma profunda necessidade de encontrar-se na linha da história. Sem um final, a história sobre o sentido da vida conforme revelado nas Escrituras, no entanto, as pessoas são deixadas à sua própria imaginação e não terão certeza sobre quem realmente são, porque existem e para onde estão indo inevitavelmente. Já que as pessoas precisam encontrar o sentido da vida para lidar com o caos, o sofrimento e a aparente inutilidade deste mundo, eles inventam histórias para ajudá-los a encontrar algum conforto provisório. No entanto, a história que contamos a nós mesmos, ou seja, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, tem consequências profundas, mas muito práticas para o desenvolvimento de nosso caráter interior. Por exemplo, para incutir coragem, devemos encontrar significado no sofrimento, mas isso implica que vemos nosso sofrimento pessoal como parte de uma história maior. Um certo filósofo pagão, ele disse que poderia resistir a qualquer como na vida, desde que tivesse um porquê ou uma razão. O coração da fé leva isso um passo adiante, no entanto. Nós podemos orar da seguinte maneira: ó Deus, não peço que me diga porque sofro, mas apenas se sofro por sua causa. Se não conseguirmos encontrar um propósito real para nossas vidas, ou se formos incapazes de acreditar que existe uma história cósmica por trás de todas as coisas, ou seja, a própria história de Deus, certamente desanimaremos, porque o sofrimento que experimentamos parecerá irremediavelmente inútil. De fato, as pessoas seculares hoje são notáveis por sua falta de coração praticada, ou seja, covardia, porque se recusam a ver suas vidas como parte da grande história redentora de Deus. No deserto intelectual da era pós-moderna, não há uma grande narrativa que possamos contar a nós mesmos. Não há verdade objetiva sobre o que é objetivamente certo ou errado, e não há um Deus pessoal que direcione a história do universo para um fim. Por causa dessa propaganda, as pessoas seculares hoje perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal e, portanto, não conseguem ver nenhuma diferença real entre o justo e o injusto, entre os vilões e os heróis, e, consequentemente, são desprovidos de fibra moral, força ética e honra da alma. Ao contrário do espírito desta era, como seguidores do Messias, devemos ser resolutos sobre nossa identidade como filhos redimidos de Deus. Estamos
em meio a uma grande guerra espiritual, chamados a combater o bom combate da fé, e venceremos o mundo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Queridos amigos, depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna no Messias, Ele mesmo os restaurará, confirmará e fortalecerá e estabelecerá. Essas promessas estão no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Portanto, não desanimamos, porque esta leve e momentânea tribulação nos prepara um eterno peso de glória, acima de toda comparação, visto que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Para as coisas que não se veem, são vistos, são transitórios, mas as coisas que não são vistas são eternas. Que Deus seja a força do seu coração e a porção para sempre. Perguntar pelo sentido da vida é perguntar pelos meios para a vida, pelo caminho para encontrar seu propósito e significado. De acordo com a Torá de Yeshua, há um fim da vida, supremo, uma razão abrangente para todas as coisas, um propósito superlativo para a existência do universo e tudo o que nele existe. E esse fim é encontrado na maior história já contada, ou seja, a história da glória de Deus e seu amor redentor por todos nós. Esta é a verdadeira mensagem de Deus para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vamos perder o ponto da história, que Deus escolheu entrar neste espaço-tempo como um de nós, para que pudéssemos ser tocados por Ele, curados por Ele, salvos por Ele. Esse é o verdadeiro milagre e é um verdadeiro milagre para cada dia de nossas vidas. Baruch Hashem, bendito o nome do nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo dom da vida, porque a nossa vida ela é significativa quando ela verdadeiramente está conectada com teu Espírito, quando nós entendemos os propósitos pelos quais estamos vivendo nesse mundo como participantes da história do Senhor. É uma honra poder participar da história do Criador, do Deus de toda a glória. Por isso nós podemos encontrar alegria e felicidade, mesmo embora as tribulações sejam tão grandes, as dificuldades sejam intensas, mas nós encontramos respostas, porque sabemos que todas essas coisas são transitórias, elas vão passar, porque há um final feliz para nós, há um lugar que nos aguarda, há uma esperança para cada um de nós. Por isso, a cada manhã, Senhor, nós renascemos para a vida que o Senhor tem para nós. E é por isso que eu te faço essa pergunta todos os dias. Senhor, o que faremos juntos hoje? Essa é a pergunta que você deve fazer para Deus agora. Senhor, o que faremos juntos hoje? Porque nós somos participantes da história de Deus. Então, seja aquele que realmente está com o coração ligado nessa história, na maior história de que existe um Deus soberano e santo e que é o nosso Criador e que nos ama. Pai, muito obrigada pela vida e pela existência. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.